Imagina uma marca que nasceu no século XIX, ajudou a inventar tecnologias que a gente usa basicamente até os dias de hoje. Faliu, voltou, faliu, voltou, faliu, voltou. E, pós um hiato, decidiu competir com Ferrari e Lamborghini. Parece roteiro de filme, mas é uma história real. E hoje é a história da Spyker Cars. Hoje você vai entender por que é uma das marcas mais estranhas, elegantes e mais teimosas da história automotiva. Bom, tudo começa em 1880, quem diria, na Holanda, conhecida como Países Baixos, com carruagens. Sim, antes de fazer um supercarro, eles faziam basicamente o chamado Uber de cavalo. Mas aí vem um plot twist. Em 1903, a Spyker cria um carro com tração integral permanente e um motor 6 cilindros. Ou seja, os caras fizeram o que a Audi popularizou décadas depois. Basicamente, os holandeses fizeram o que a Alemanha ficou famosa. Mas como uma boa história automotiva, a empresa faliu em 1926. Agora, vamos avançar um pouco e exatamente 75 anos, dois empresários holandeses decidem reviver a marca e fizeram algo ousado. Criar carros, não só carros rápidos, mas carros diferentes. Carros com interior de alumínio polido, parafusos expostos, igual um cockpit de avião. É tipo, você entra no carro e não sabe se dirige ou se decola. Bom, e começa lançando o Spyker C8. É o primeiro carro dessa nova fase. E aqui começa o que a gente conhece como Spyker moderna. Ele tem um V8 4,2 litros da Audi, 400 cavalos, 0 a 100 em 4,5 segundos e caixa manual. Não era o mais rápido, mas era um dos mais bonitos que tinha. E provavelmente o único onde a manopla de câmbio parece uma relojoaria. E eu tenho uma coisa aqui para falar que eu tenho certeza que eu vou sofrer hate, não sei, mas botão de carro tem que fazer tech. E aí cria-se um outro carro, é um termo em francês, tá gente? La Violette, uma versão coupé, mais rígida e mais refinada. É o nome de uma mulher bem bonita de uma novela francesa. E aí a família do C8 seguiu crescendo com o C8 Double 12S. A versão mais agressiva e inspirada em corridas, quem diria? É o C8 que toma os produtos do Cariani. E também teve o C8 Aileron, mais moderno, confortável e usável no dia a dia. Quase, que ainda era o Spyker. O C8 Prelator, que já tinha um temperinho a mais. O mesmo V8, 525 cavalos e um Supercharger. E derrubou seu 0 a 100 para 3,7 segundos. O último grande esforço da marca. É tipo aquele agora vai que a gente ouviu antes. E agora chegamos numa fase da Spyker já bem interessante. Chegamos no C12 Zagato. Se 8 é bom, eles decidiram, vamos dobrar a aposta. Esse não tem o V8 da Audi, mas ele tem o W12 da Volkswagen com 500 cavalos e 0 a 100 em 3,8 segundos. E evidentemente, se tem o nome Zagato, tem tudo que o maravilhoso design italiano pode oferecer. Holanda mais Itália e motor alemão. Ah, meu Deus, é o eixo. Então, esse não saiu do papel. Eu falei para vocês uma coisa importante, que a Spyker passou por muitas idas e vindas. E agora a gente já chega nos SUVs. E esse sim era um SUV, que é o Spyker D12 Pumpkin to Paris. Ele tinha o mesmo motor W12, os mesmos 500 cavalos, um luxo interno que a gente não sabe se vai para o deserto ou se vai para a ópera. Porém, esse também, assim como o outro, nunca foi produzido. Bom, e agora chegamos no fim da década de 2000, início da década de 2010. A Spyker deu um passo que ficou conhecido por muitos da mídia especializada da época como o início da sua ruína. Bom, a Spyker Automotive estava conversando com a General Motors para fazer uma coisa interessante: comprar a Saab Automotive.
da General Motors. Sim, exatamente. Os holandeses compraram a Saab da General Motors. E tudo poderia ser um final feliz, só que não foi bem assim. O resultado, dívidas, problemas e, como eu disse para você na cabeça dessa parte do vídeo, surpresa de 0 pessoas. E aí o que acontece? Infelizmente, com esse problemaço, a Spyker tentou voltar. Ela faliu pela 3ª vez. E aí ela tentou lançar o V6 Venator e o V6 Spider, um motor V6 375 cavalos, para brigar ali com o nicho com o Lamborghini Gallardo e a Ferrari Modena, né? Porém, já nunca chegou à produção porque, evidentemente, a Spyker não conseguiu arrecadar investidores para dar o avante no projeto. No fim das contas, o carro que mais vendeu na Spyker foi o C8. E uma única linha venceu, que foi o Spyker. A Spyker nunca venceu pela lógica, mas venceu pelo estilo. Agora, uma coisa que eu tenho que falar aqui para vocês. Recentemente, quando a Saab enfrentava problemas, a Spyker tentou se livrar do abacaxi e vendeu para um grupo chinês. Só que esse grupo chinês, que ia consolidar esse negócio, acabou sendo barrado pela General Motors. E uma coisa que me chama muito a atenção nesse roteiro que eu fiz aqui para vocês é que, galera, em todos os lugares que eu pesquisei, a Spyker não sabia pagar as suas contas. Você pode pesquisar em todos os lugares. A Spyker não sabia pagar as suas contas. Então o que acontece? A General Motors viu que não daria nada e simplesmente não deixou a fusão acontecer. E aí, naquela parte que eu tinha falado no vídeo que ia acontecer, não aconteceu e ela entrou em falência de novo, né? E recentemente, em 22, a Spyker anunciou que voltaria a fabricar carros com investimento russo. Só que aí a gente já entra num campo meio nebuloso, porque eu não sei se é igual aquele caso do De Tomaso P70, a gente não sabe ao certo, porque é algo assim muito nebuloso mesmo, entendeu? E é interessante porque o Instagram tá ativo, né? E de fato ela tá com os russos agora e estava desenvolvendo um carro novo. Então a gente, como disse para vocês, a gente não sabe ao certo o que tá acontecendo, tá certo? Se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o seu gostei, se inscreva no canal se não for inscrito. E se você gostar para valer mesmo do vídeo, seja assinante por apenas R$ 13,90. Você participa dos nossos grupos, você participa dos conteúdos do mundo automotivo, tá certo? Porque esse conteúdo aqui foi pedido por um dos assinantes, tá? Então se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, tá? Seja assinante se gostares para valer. E galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço, valeu e falou!